Olá, eu estou com o Antônio Marcos Chirotti, que é o presidente do Conselho da Infragás, empresa que foi constituída em 1990, exatamente para cuidar da infraestrutura do gás natural e sua distribuição para o sul do Brasil, o estado de Santa Catarina, Paraná e, eventualmente, também Rio Grande do Sul. Ele vai nos contar um pouco a respeito da fundação da Infragás, quer dizer, qual o seu objetivo, e vamos caminhar um pouco para o momento atual, com essa terrível com esses terríveis aumentos de custos do gás natural que estão ocorrendo no mundo todo, inclusive afetando fortemente o Brasil e, em particular, a indústria cerâmica, que tem 18% a 22% do seu custo em cima desse energético. Olá, Antônio Marcos, com você a palavra. Olá, Lázaro, tudo bem? Prazer em revê-lo, né? A gente se encontra em vários eventos, né, nesse setor. É um prazer sempre grande estar aqui e nesse momento representando os consumidores de gás de Santa Catarina, né, que tem sido afetado aí por essa questão importante, né, e como você disse, que representa uma parcela muito forte dos custos de gás, né, na sua matriz energética e também na formação dos seus preços. E a gente está passando aí por um momento talvez nunca antes vivido em relação a ser tão drástico, né, ou tão momentâneo. Então, a gente tem vivido isso, apesar de a gente ter algumas ações que a gente vai falar aqui ao meio da nossa conversa, não estamos tendo muito sucesso a respeito disso, até porque por conta do que você falou, né, que é uma crise mundial e a gente vai falar um pouco nessa conversa. Então, eu sou Antônio Marcos, para me apresentar a todos que depois irão ouvir isso. Sou o diretor também executivo da Oxford Porcelanas, sou presidente do Conselho da Infragás e vice-presidente do Conselho da SCGás. Então, vamos lá, conta um pouco sobre essa questão, só dá uma pinceladinha na criação da Infragás. Ela é constituída por quantas empresas? O seu objetivo é infraestrutura, como nós falamos, né, em relação ao gás natural, e ela tem as principais indústrias cerâmicas do sul do país participando na própria empresa, seu objetivo e as ações que ela tem feito ao longo desses tempos, inclusive com a criação da própria SCGás no ano seguinte à sua fundação, em 1990, né? Em 1990, eu acho que foi até 1989 inicialmente, nos registros estão 1990. Ela foi constituída para viabilizar o gás, para que ele viesse da Malha Sul, que a gente chama, que vem do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi constituído para que houvesse uma viabilização deste insumo em toda essa região que eu falei. Então, ela foi construída naquela época por 110 empresas, a maioria predominante no ramo cerâmico, né, e principalmente revestimento, e a partir dali começou a expansão e que chegamos até hoje como um dos insumos principais. Mas vamos de lá para cá, 2021, 2020, pandemia, e esse aumento muito expressivo do gás natural em todo o mundo. Eu tenho alguns cenários, mas eu vou dar, como disse, assim, uma visão mais geral, né? A China tem uma necessidade de um plano estratégico de não ter mais o consumo ou diminuir o consumo gradativamente pelo planejamento estratégico do governo chinês, que é muito bom, inclusive, de que os combustíveis minerais, nesse caso carvão mineral, que é altamente poluidor, eles sejam desestimulados. E, naturalmente, o gás natural acaba sendo uma outra fonte de energia. Paralelo a isso, na China, houve também uma crise hídrica, embora eles não tenham uma matriz totalmente hídrica, mas houve um despacho maior de termoelétricas de gás. Então, isso fez com que a oferta deles acabasse também diminuindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Rússia
Agora eu já estou indo chegando na Europa, né? A Rússia, ela tinha um projeto que está em andamento e que atrasou, que era de fornecimento de gás russo para os consumidores europeus. E esse consumo ele é bastante importante, né? Porque o grande fornecedor para a Europa é a Rússia. Aí, chegando o inverno europeu, o consumo de gás nas residências, nos hotéis, nos restaurantes também aumenta, né? E isso fez também, com a falta de gás, a commodity foi aumentando. Vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve alguns problemas até de temporais, de ciclones, que fizeram com que o abastecimento do shale gas, que é uma alternativa, ele também tivesse uma menor oferta, digamos assim. Então, a gente vai somando uma coisa com outra, né? Daí chegamos na América do Sul. A Bolívia, ela não tem mais oferta de gás para atender o Brasil e a Argentina, que são os dois principais consumidores, no caso da Bolívia. O Brasil tem uma crise hídrica que vocês acompanharam, né? Principalmente no setor sudeste, nordeste e norte, que fez com que fossem despachadas praticamente todas as termoelétricas existentes no Brasil. Aproveitando para não perder o ponto, você disse que a Bolívia chegou no nível de esgotamento em fornecer para o Brasil e Argentina, quer dizer, ela tinha gás de sobra. E quando você se refere a despachar termoelétricas, significa colocá-las em funcionamento, é isso? Exatamente. Só para ficar claro para o pessoal. Tá? Porque, por conta da crise hídrica, as hidrelétricas acabaram não tendo condições de fornecer toda a nossa necessidade de energia. As termoelétricas, elas estavam praticamente todas paradas e elas são mais caras do que as hidrelétricas. Bom, eu quero chegar em outro ponto. Com o preço do barril do petróleo tendo aumentado, ele bateu 30, se eu não me engano, não tem o valor aqui exato, mas em torno de $30 o barril. Hoje ele está se aproximando de $100. Próximo disso, o que a Petrobras fez? Não foi só a Petrobras, todas as companhias mundiais. Depois eu falo mais alguns dados de fora do país. Elas começaram a reinjetar o gás nos campos de petróleo. Por quê? Porque isso acaba aumentando a produtividade do campo. Ou seja, você acaba tirando mais petróleo quando você reinjeta o gás. Resumo dessa situação. Antes, as termoelétricas, que é um dos principais pontos, aliado ao preço do barril do petróleo, estavam sendo despachadas, que eu digo reativadas, a 12, talvez $14 o milhão de BTU, que é a medida mundial que se usa. Hoje, tem termoelétrica sendo despachada entre $35 e $40 o milhão de BTU. No Brasil, nós vamos ter um impacto, depois a gente vai falar. Na Europa, já teve o aumento do gás natural, na média, em 300%. Então, é um assunto que preocupa. O que a Petrobras faz, né? É uma empresa de monopólio, né? Ela utiliza essa vantagem. Tanto é que o maior importador mundial de GNL, que é o gás natural liquefeito, do mundo, foi a Petrobras, por conta de que o gás natural está sendo reinjetado nos postos e não tem mais o contrato com a Bolívia. Muito bem. Nós estamos na situação hoje que vocês assinalaram um aumento neste ano agora no Sul, né, de 57% no gás natural pela Petrobras. E estamos aí nas portas do ano novo com um presentinho de mais 43%, é isso não? Estou com o número certo? Exatamente. A média é que, claro, isso pode mudar às vezes de acordo com a escala de consumo, mas em média aumentou esse ano 57% o gás nosso. E aí no próximo ano, já autorizado pelas agências reguladoras desta malha,
que eu chamo de Malha Sul, já é em torno de 42, mas em algumas pode bater 38, outras pode bater 44, mas no consumo da indústria, na média, e até do comércio, e até do veicular, deve dar em torno de 42, porque não, embora a indústria seja responsável por 70% do consumo de gás natural, existem outros consumos, mas que são menores, né? Isso decai sobre a molécula, né? Porque a molécula, especificamente, não tem a ver com a tarifa, ela aumentou 50%. Hoje, o estado de Santa Catarina, agora já temos contratos que estão sendo finalizados. Ela consome 2 milhões e 200, foi o pico de consumo, inclusive, 2 milhões e 273 metros cúbicos dia. Ela só tinha contrato firme para 800 mil metros. Nossa. Veja a diferença. O que aconteceu? Então, a nossa primeira preocupação, representando, no caso, a Infragás, a indústria, foi garantir o suprimento ao preço do mercado internacional, né? Porque, imagina, o gás é caro? É caro, mas sem gás é pior, né? Sim, mas você tem também aí um aumento de custo de produção da indústria cerâmica, já foi de 10% e vai bater em torno de 8% a 9%. Se no mundo todo está acontecendo, a Espanha está numa briga infernal lá, eles estão acionando o ministro da Economia de lá. Eu tenho acompanhado eles têm brigado bastante e tal. Se todo mundo, vamos dizer, sofre somente de custos, está fantástico. Agora, o duro é saber se quando você repassa isso lá na ponta do consumo, se você vai conseguir manter o consumo, a compra, né? Quer dizer, se o produto sobe, você não tem a garantia que o mercado vai absorver. Esse é um pepino a resolver, né? É um pepino muito grande, inclusive, falando aqui em nome da Infragás, a gente já fez uma série de reuniões com o governo do estado através do secretário Heron, da Casa Civil, que é que tem acesso aí, e o próprio secretário da Fazenda Estadual, o Eli, o doutor Eli, e a gente está tentando movimentar e já tivemos ações junto com a Fiesc e outros sindicatos para que já foi acionado, inclusive, o CAD a respeito desta situação da Petrobras, por ser um monopólio, né? Especificamente com essas ações já realizadas, visando o CAD, o que de efetivo foi conseguido? Até o momento só conseguimos fazer o acionamento, né? O CAD é um tanto engessado, né? Acho que demora um pouco, né? Demora um pouquinho mais. Então, não vejo que, para este assunto do aumento do próximo, previsto para janeiro, isso seja possível reverter. Talvez o governo do estado, a gente está tentando isso, pudesse também abrandar um pouco isso, fazendo um parcelamento. E depois a gente poderia falar um pouquinho sobre o mercado livre, né? Que eu acho que é exatamente isso. Esse é o meu ponto agora contigo. Eu queria explorar isso. Com a aprovação da lei do gás, vocês vão ter possibilidade de comprar o gás fora do Brasil, vocês mesmo trazerem o GNL. Como é que está sendo visto essa coisa por aí? Então, eu tenho que contar uma historinha aqui para a gente, para que todos entendam. Histórias. Enquanto isso, paralelamente, foi andando nas agências reguladoras, no caso de Santa Catarina, eu vou falar da Aresc, a regulamentação do mercado livre. Consulta pública, quais seriam as regras de distribuição, quais seriam as maneiras de você descontratar, porque quando você está no mercado cativo, você tem que ter, como a energia elétrica, né? Você tem que ter em algum momento um aviso prévio. E não estava tendo esta possibilidade, você teria que ficar 4 anos no cativo. Então, o que nós conseguimos agora, isso foi um trabalho muito importante da SGAS, foi de conseguir que você pudesse migrar a qualquer tempo, nesses 4 anos, para um fornecedor alternativo externo, que a gente chama de mercado livre. Isto só tem uma única cláusula que eu acho que é pequena, inclusive, muito boa para a indústria, só tem um aviso prévio de 4 meses. Nós podemos ter uma possibilidade de ter
as duas coisas. A primeira, somente gás do mercado livre, ou seja, de fornecedores internacionais. Da onde é? Estados Unidos, Nigéria, que são os grandes potenciais de trazer aqui, isso a gente depois vai ter que discutir, e quais são as empresas envolvidas. Uhum. E também tem uma outra possibilidade, de você ter as duas modalidades. Isso a Aresc que fez, inclusive, uma regra que você pode ser tanto cativo, uma parte. Imagine que uma empresa ela consuma 100 mil metros cúbicos dia. Ela pode pegar 50 mil metros cúbicos do mercado internacional, que seria o livre, e 50 metros cúbicos dia, né, da Petrobras. Aí um vai competir com o outro. Neste momento, talvez não seria uma vantagem. Por quê? Porque o preço internacional está caro. Nenhuma empresa iria injetar gás aqui no Brasil com preços que não fossem nesses níveis que a gente está falando. Mas lá no futuro é diferente. Daí a competição começa a funcionar entre mais de uma organização. Esse que é o trabalho da Infragás, no caso. Uhum. E também da SC Gás, para ser competitiva, né? Porque nós precisamos que as indústrias de Santa Catarina fiquem em Santa Catarina. Né? Claro. Tem que fomentar, tem que estimular, né? Tá, eu quero te perguntar sobre o futuro mesmo, né? E não é só ficção científica, não. A Itália já começou algumas experiências, tem gente brincando que são explosivas, né? Que é o uso do hidrogênio, né? Aquela coisa pode explodir, né? Se não for bem controlada, né? Tem que botar água, fazer eletrólise, extrair o hidrogênio. O Grupo Íris tá fazendo uma fábrica da Ariosteia, uma das marcas deles, com fornos a hidrogênio, né? O que te parece essa... Pelo que eu tenho conhecimento, isso é muito mais indicado para quem trabalha com temperaturas acima do ramo cerâmico. Algo assim em torno... A cerâmica hoje trabalha, posso ter exceções, 1.100, 1.200, alguma coisa assim. Neste nível, até o momento, eu não vejo que isso seja uma vantagem. Mas nos níveis de 1.700, 1.600, que são os níveis de fundição de vidro. Tá. Da areia, da sílica, tal. Não estou falando de resfriamento, estou falando do nível de fundição. Isso acaba, talvez, tendo uma outra análise. Como eu não trabalho nessa área especificamente, eu vejo algumas iniciativas de tentativas de fazer isso, como essa da Itália, inclusive. Não significa dizer que daqui a 1, ou 2, ou 3 anos, não sei quanto tempo, no futuro, isso possa... Eu acho até que possa ser viável, porque as tecnologias elas vão migrando de um lugar para o outro, né? E o gás natural, queiramos ou não, ele tem a ver com uma matriz fóssil, né? E que há uma desestimulação mundial a respeito disso. Você reduz consumo de combustível reduzindo carga num forno, por exemplo. Então, o que acontece? Quanto menos material inerte você queimar, menos você vai gastar gás. Porque, sabe, existe uma pequena parte que que a gente chama fixa, né? Essa não diminui. Você está ligando o forno, você vai aquecer as paredes, vai aquecer tudo. Mas se o material for mais leve, vai consumir menos. Mas é isso aí, chefe. Então, olha, muito obrigado pela conversa. E aproveito para desejar um ótimo final de semana. E se a gente não se falar, um ótimo ano também. E Natal bom. Da mesma forma, mas talvez a gente se fale, então vou desejar só o final de semana por enquanto. É isso aí. Um abraço. Valeu, chefe. Muito obrigado. E um abraço aí para o Tiago também, tá? Tá, vou mandar para ele sim. Valeu. Tchau. Obrigado.